crescimento de novos casos da Covid-19 pelo mundo, influenciado pela variante Delta, tem mexido com o mercado financeiro. Quem investe, inclusive, tem se preocupado com os riscos de novas restrições nas atividades econômicas. E aí, com isso, as bolsas têm caído dentro e fora do Brasil. Vou chamar e conversar agora com a consultora econômica Zeina Latif. Zeina, é um prazer falar contigo ao vivo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a gente sabe que essa queda mais forte foi registrada no início da semana, depois as bolsas já tiveram uma recuperação, mas os casos da variante Delta continuam aumentando, principalmente aqui no Brasil. De que forma que isso mexe com o otimismo ou talvez traga pessimismo e medo para os investidores? Bom dia, é um prazer estar com você. Olha, acho que quando começou a pandemia, o mantra dos analistas era que, olha, temos tempos de maior incerteza pela frente, né? Tinham dúvidas em relação à natureza da doença, depois questões quanto à vacinação. Agora vem as discussões já há um bocado de tempo sobre variantes, mutações e características dessas mutações, e a vacina vai funcionar, não vai? Então, meu ponto é o seguinte, o mercado financeiro se assustou, já distensionou bastante, mas o fato é que esse tipo de evento ainda vai acontecer provavelmente. Até que a gente possa olhar e enxergar uma imunidade de rebanho pela vacinação mundo afora, claro que de tempos em tempos a gente pode ter fatores como esse. Então, o grau de incerteza diminuiu? Claro que diminuiu bastante por causa de vacinação principalmente, mas não quer dizer que foi totalmente eliminado. Então, eventos como esses que a gente viu podem se repetir por outras variantes, por outras questões, sem dúvida. Zeina, aliado a isso, nós temos também mudanças no governo federal e mudanças recentes agora anunciadas para ministérios que são vistas por parte do mercado financeiro como mudanças que possam gerar mais populismo e gastos públicos. Como que você enxerga essa possibilidade de se recriar um Ministério do Trabalho e também da dança de cadeiras no Ministério da Casa Civil, atendendo a partidos políticos que são aliados do presidente Bolsonaro? Veja, a Casa Civil, ela é o cérebro, é o coração, nem sei que órgão é, mas é certamente o mais importante dos ministérios, porque está ali coordenando todos os esforços, definindo prioridades, verificando a qualidade daquilo que é enviado ao Congresso, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político. Então, é de fato um órgão vital no funcionamento. Preocupa e certamente um cargo de grande confiança. Então, preocupa, de certa forma, essa terceirização para o Centrão. Não acho que é um governo com estratégias muito claras, né? Acho que isso já há um bocado de tempo já está muito claro, você não consegue enxergar ali um programa estruturado, bem definido, de uma agenda de fato bem definida de governo. Agora, de qualquer forma, tinha ali um ritmo e inseriu-se aqui uma dúvida de como vai ser, uma vez que foi feita essa terceirização, eu diria. Então, mostra muito mais a questão política prevalecendo e não, de fato, uma agenda, né, estruturada, quer dizer, enfraquece mais essa percepção de ter uma agenda. Isso vale para a Casa Civil e, de certa forma, também para o Ministério do Trabalho. Do Trabalho, a gente vai ter que observar, tinha uma agenda ali que estava sendo tocada pelo ministro Paulo Guedes, né, na criação daquele bônus de inclusão, tem todas as dificuldades envolvidas, mas, enfim, tinha ali uma agenda muito clara a ser perseguida. Então, fica essa dúvida do que vai acontecer. Sobre a questão de populismo, eu acho que a gente já tem visto várias notícias aqui e ali, iniciativas do próprio Congresso que o governo acaba aceitando, que vão nessa linha. Agora, não vai ser comparável, quer dizer, o risco fiscal que isso traz, certamente é menor do que no passado, porque hoje a gente tem uma regra do teto. É verdade que a regra do teto ela não segura tudo, mas já é um diferencial em relação ao que a gente tinha. Quer dizer, hoje temos instituições funcionando. Nós tivemos no Brasil um aperfeiçoamento institucional, Tribunal de Contas muito mais atento, por exemplo, ao respeito à lei de responsabilidade fiscal, à própria regra do teto. Então, tem questão que a gente vai ter que monitorar, e de fato tem algumas más notícias, mas eu também não vejo algo que seja
um total, né, a gente realmente rasgar manuais e ir para um cenário de descontrole total, também não vejo isso. Zeina, a nossa analista de economia, Priscila Yazbek, participa dessa entrevista. Priscila, fique à vontade. Oi, Zeina, obrigada pela entrevista. Queria falar sobre um assunto também importante aí no noticiário econômico, que é a reforma tributária. Você recentemente publicou um artigo dizendo que não há uma literatura clara que mostre que a reforma tributária pode trazer um avanço da economia, um resultado positivo para a nossa economia. A gente ouve há anos os economistas falando sobre a importância de uma reforma tributária, redução da carga tributária. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Por que você acha que redução da carga tributária não necessariamente, ou da forma como está, não necessariamente vai trazer um impacto positivo para a nossa economia? Olha, primeiro, veja, todos queremos uma carga tributária menor, mas para que isso de fato se sustente, precisa avançar nas discussões sobre contenção do crescimento das despesas obrigatórias. A nossa carga tributária, porque os nossos gastos são altos. E gastos obrigatórios que comprometem, no caso do orçamento federal, a gente está falando ali algo como 90%, 95% do orçamento federal que é comprometido com despesa que ou é prevista em lei ou acaba na prática sendo obrigatória. Então, para a gente pensar em redução de carga tributária de verdade, de forma sustentada, quer dizer, não fazer agora para depois falar, ai meu Deus, calibrei errado, vou ter que subir de novo a tributação, quer dizer, uma coisa que, porque esse ponto é importante, não pode ter muito zigue-zague, né? Então, se for para fazer uma redução, de fato, ser alguma coisa muito bem estruturada, calculada, para não ter surpresas lá na frente. Então, eu não vejo espaço para redução da carga tributária. A gente tem um rombo orçamentário enorme, em que pese o fato de termos tido resultados fiscais melhores do que esperado, não significa que a questão fiscal está equacionada muito longe disso, né? Então, eu penso que não existe hoje espaço de verdade para redução da carga tributária. As surpresas de arrecadação, elas têm componentes que são temporários. E se está tendo uma surpresa, que isso ajude, então, a reduzir o rombo. Eu não vejo espaço para redução da carga tributária de forma significativa. Acho que ajudaria muito se tivéssemos um desenho de reforma tributária mais eficiente, atacando primeiro prioridades. E quando a gente fala reforma tributária, isso é quase palavra ao vento. Qual reforma, com qual imposto, qual amplitude, né? E aí, na minha visão, a prioridade deveria ser a criação do IVA, o IVA nacional. Porque hoje, onde tem mais distorção, que gera mais contencioso tributário, que penaliza o sistema produtivo pela sua complexidade, pelo seu custo, são esses chamados impostos sobre o consumo. Então, acho que na ordem que está sendo colocado, quer dizer, atropelou. A gente deixou para trás o IVA e está discutindo imposto de renda. Então, primeira coisa, eu acho que não deveria ser essa a reforma prioritária, deveria ir naquilo que hoje é o mais importante, que são esses impostos sobre o consumo que geram tanta complexidade e perda de produtividade de empresas e da economia. Sobre esse atual pacote, o ponto é o seguinte, dado que eu vejo como preocupante não ter uma compensação, quer dizer, ter redução de carga tributária num contexto que tem risco fiscal a ponto do Banco Central precisar subir juros, acho assim, aliás, aqui um ponto, a prova do pudim, quer dizer, a evidência de que tem questões fiscais relevantes e sérias é o fato de a gente estar tendo que fazer um aperto monetário maior do que gostaria, e com um desemprego ainda tão alto. Então, para colocar, não vejo esse espaço, agora tinha que tomar cuidado. Agora, nesse desenho atual, esse mix que está sendo colocado, eu vejo com alguma preocupação. Como há muitas incertezas em relação ao impacto das medidas, era melhor ir com calma. Já sair tributando 20% de dividendos, já sair reduzindo significativamente o imposto de renda das empresas, eu acho que são medidas fortes demais para um ambiente tão incerto. Incerto em relação aos resultados. Certo. E Zeina, você falou de alguns pontos aí. O governo tem falado muito que vai bancar a reforma tributária, inclusive outros gastos, reduzindo ou eliminando aqueles regimes diferenciados que o governo tem falado que são os subsídios a alguns setores, né?
Além disso, o governo tem falado muito sobre essa arrecadação. Ontem saíram dados de arrecadação de impostos, mostrando que a arrecadação subiu 24,5% no primeiro semestre. Foi um recorde para a série histórica que começou em 2007. Então, tudo que o governo está falando de aumento de gasto, Bolsa Família turbinada, reforma tributária, ele está colocando na conta desse aumento de arrecadação que a gente teve e que você disse que é provocada por fatores temporários. Quais são os riscos que a gente corre diante disso? E você acha que o governo vai conseguir fechar a conta, dá para o brasileiro se animar com esses dados de arrecadação mais positivos? Bom, você colocou vários pontos aqui. Quando a gente olha o avanço da arrecadação, claro que quando faz a comparação anual, os números são estratosféricos. A gente, ano passado, estava ali com a arrecadação absolutamente comprometida por causa daquele início da pandemia. Então, é natural mesmo esse chamado efeito base. Agora, quando a gente olha o dado da arrecadação, observa que, de fato, os patamares atingidos já superam o pré-crise. Então, teve, de fato, uma recuperação muito forte e já está acima do antes da pandemia. Então, claro que o número é positivo, isso é inquestionável. Na minha visão, tem dois fatores aqui que são muito importantes para esse desempenho. O principal é o fato da gente ter tido uma inflação de produtos industrializados muito forte. Então, só para citar, quando eu pego os bens industrializados do IPA, do atacado, perdão, a gente está falando de variações de 30%, 40%, dependendo ali, né, 30%, 40%. Dos bens finais, mais de 20%. Bom, a indústria, ela teve uma recuperação muito forte pela própria pandemia, as pessoas em casa consumindo produtos em casa e não serviços. Teve, obviamente, também todo o efeito das políticas de estímulo, de socorro. A indústria tem carga tributária mais elevada, teve essa tremenda elevação de preços no atacado e isso significa mais arrecadação. Essa inflação no atacado, claro, a tendência é com o tempo atenuar, né? A gente vai reduzindo as pressões cambiais, a tendência é atenuar. Então, portanto, esses ganhos de arrecadação, eles vão diminuindo. Né? E aí não é qualquer, esse ponto é importante, não é qualquer inflação, a gente está falando da inflação de quem está pagando o imposto ali. Estou chamando a atenção para o caso da indústria, a gente vê os dados de arrecadação de IPI bastante fortes, por exemplo. Então, esse fator ele é transitório. Tem um outro fator que tem um lado positivo e um negativo nessa história. A pandemia, ela vem gerando uma reestruturação do setor produtivo. Pequenos negócios que não sobrevivem, as grandes empresas que acabam crescendo ainda mais, a gente está vendo fusões e aquisições, né? E aí cada pequeno negócio que não progride, geralmente está na informalidade, né? A empresa às vezes até tem o CNPJ, mas a maioria dos seus negócios estão na informalidade. Cada pequeno negócio que não avança e cresce o grande negócio, esse grande negócio ele está mais formalizado, ele paga mais impostos. E isso a gente vem observando na economia. Mesmo às vezes pequenos negócios que estão na formalidade porque tem as operações digitais, enfim. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é que parte da arrecadação tem um lado que é positivo, que é uma economia ganhando produtividade, que é uma economia que tem essa consolidação. O lado perverso, é claro, que, claro, tem pessoas que ficam para trás, não é à toa que a gente vê, enfim, empresas com dificuldades e desemprego e tal. Mas são essas questões, quer dizer, esse segundo efeito que eu falei, de uma consolidação da estrutura produtiva, claro que tem fatores muito positivos aí do ponto de vista de produtividade. Da inflação, não. Da inflação não tem o que celebrar, né? Aliás, o Banco Central tendo que se preocupar com esse tema. Zeina Latif, que é consultora econômica, eu agradeço muito por você conversar com a gente sobre estes temas. O espaço está sempre aberto. Até a próxima. Foi um prazer. Até a próxima. Priscila Yazbek, bom trabalho para você. Para nós.